Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar os segredos de Raslan, uma terra repleta de mistérios e horrores ancestrais, onde o arcano vermelho Haslik conduz estranhos experimentos e rituais arcanos. Preparados? Determinados a cumprir nossa parte no contrato profano celebrado com Enagira, começamos nossa viagem para buscar pelo paradeiro de Taracoliana. Em um vilarejo Hashamen, o líder da comunidade concorda em nos ajudar e nos leva para fora do vilarejo, ao redor de uma fogueira. Ele adiciona a misteriosa raiz Kossup a um longo cachimbo. Após acender e puxar o pito, ele nos passa o cachimbo e diz que a fumaça nos fará ver os segredos que buscamos nas chamas da fogueira. Hipnotizados pelas chamas, começamos a vislumbrar estranhos horrores, e nossa mente perde o foco da busca por Taracoliana, se perdendo em segredos arcanos proibidos e mistérios ancestrais. Hour of Raven. Raslan é uma terra ancestral e repleta de mistérios. Situada no extremo sudeste do núcleo, a cultura e civilização de Raslan se destaca entre os reinos que a cercam, assim como a propensão de seu governante e sociedade para a prática das artes arcanas. No passado distante, o domínio de Raslan era cercado a leste e sul por terras inóspitas. A leste estavam as oníricas Terras dos Pesadelos, um domínio onde a própria realidade parecia se curvar aos comandos da temível Corte dos Pesadelos. Ao sul estava o terrível domínio de Bloodspur, uma região devastada por constantes tempestades elétricas e habitada por horrores indescritíveis. Após a Grande Conjunção, as terras de Bloodspur desapareceram nas brumas, e as trilhas e caminhos que levavam até aquelas terras perigosas agora terminavam em uma misteriosa parede de brumas. Marcando um ponto entre a fronteira de Raslan e Bloodspur, podemos encontrar a Espiral Negra, um pico retorcido de rochas vítreas, escuras e arroxeadas. Este marco geográfico parece atrair e absorver descargas elétricas, e emite um misterioso zumbido, chamado pelos estudiosos arcanos de a Canção da Fome Obscena. Aqueles que se aproximam deste pico amaldiçoado e escutam o seu zumbido podem cair inconscientes, apenas para despertar nas misteriosas terras de Bloodspur e sem um meio para retornar a Raslan. Das brumas onde outrora estava Bloodspur, emerge o Rio do Musgo da Névoa, ou Felgemosk. Deste afluente do rio Sunset, perigosas criaturas crustáceas, chamadas Shul, emergem e tornam a navegação pelo rio Sunset bastante perigosa. Estas criaturas parecem uma mistura de crustáceos, insetos e serpentes, e demonstram uma inteligência cruel, armando emboscadas para embarcações e nadadores incautos. Rumores sinistros apontam que algum desses monstros desenvolvem habilidades psionicas, se tornando ainda mais perigosos. Alguns especulam que essas aberrações podem ter origem no antigo domínio de Bloodspur, o que pode indicar a existência de algum caminho através das brumas que permita criaturas daquele domínio invadirem as terras de Raslan. Outro perigoso e horrendo predador que pode ser encontrado na região são os Krenchar, enormes felinos que caçam pelas planícies. Estas bestas foram transformadas magicamente por experimentos arcanos, e têm a pele de seu crânio partida em grandes abas, que se separam para mostrar seu crânio exposto e intimidar suas presas. Nem mesmo os espíritos estão a salvos na terra de Raslan, pois criaturas chamadas de Devoradores de Fantasmas, ou Saqueadores Espectrais, vagam pelo mundo espiritual e se alimentam de espíritos inquietos que encontram pelo caminho. Alguns afirmam que estes Devoradores Espectrais, quando famintos de espíritos, podem se materializar em carne para saciar sua fome sobre os vivos. Talvez essas horrendas criaturas sejam a ameaça que ronda a Colina dos 100 Caminhos, na fronteira de Raslan com Nova Vaza. Apesar do local ser considerado assombrado pelos Hashamen, inúmeras evidências e restos mortais apontam que os espíritos inquietos que supostamente habitam os ancestrais círculos de pedra por vezes devoram os incautos exploradores da região.
Mas não apenas as regiões ermas, selvagens e ruínas antigas de Raslan escondem horrores e perigos aos seus exploradores. Próximo à morada de Arcanos, guardiões sobrenaturais são mantidos para proteger seus refúgios e segredos. As feras obscuras são animais comuns transformados por magia em terríveis criaturas aladas, para obedecer aos comandos de seus mestres arcanos. Nem mesmo outros humanos são poupados desses terríveis experimentos, e muitos arcanos mantêm como guardiões criaturas chamadas de Os Escolhidos. Estes seres outrora foram humanos, mas após terríveis torturas e experimentos arcanos, foram deformados para ganhar garras, presas, uma pele encouraçada e uma mentalidade violenta, voltada apenas para a defesa dos interesses de seu mestre e criador. Em toda a grande cidade de Raslan, podemos encontrar as fortalezas e laboratórios arcanos, conhecidos como mesas, estruturas fortificadas e retangulares, cercadas de minaretes e de um domo central. Estas pequenas fortalezas são usadas como prisão e laboratório de experimentos arcanos, e servem como base de operações para Hazlik, quando ele deixa sua propriedade em Beneficus. O nome destas fortalezas, chamadas de mesas, é uma referência não apenas ao seu formato achatado e retangular, mas também ao fato de que muitos dos prisioneiros que a adentram terem como destino uma mesa para experimentos arcanos. Mas não apenas horrores arcanos assolam as terras de Raslan. A cidade de Slivar é o principal ponto de entrada de mercadorias em Raslan, e a porta de entrada para os comerciantes que descem de Nova Vaza para atividades mercantis. A circulação de mercadorias e riquezas torna a cidade um alvo desejado de inúmeros grupos criminosos. Uma das principais guildas de ladrões da região é liderada por Kemen Kerbasi, um Caliban de aspecto perturbador. Kerbasi faz com que seus homens atuem em diversas operações criminosas, bem como espionagem para fins de intrigas políticas e sabotagem de grupos rivais. A verdade é que Kemen Kerbasi é uma identidade falsa, e a verdadeira líder desta guilda criminosa é Helena Kerpatis, uma arcana Mulan e antiga aprendiz da Academia Vermelha de Magos. Kerpatis havia sido injustamente acusada pelo antigo governador de Slivar e enviada às mesas para sua morte, mas de alguma forma ela ganhou a confiança de Hazlik antes de ser transformada em mais um de seus experimentos. Kerpatis foi nomeada como Vrylock, assumindo o posto de governadora de Slivar, o posto que outrora fora de seu injusto acusador, enviado para as mesas para sofrer em seu lugar. Helena agora vive uma vida dupla, atuando como governadora de Slivar e, alterando sua forma magicamente, assume a identidade de Kemen Kerbasi como líder da guilda de ladrões. Aproximando-se da cidade de Toyalis, do outro lado do rio Sunnyset, está a enorme propriedade de Beneficus, a atual residência de Hazlik. O palácio é cercado por fazendas e pastos e até por uma pequena vila, onde residem os trabalhadores que atuam exclusivamente para suprir as demandas do palácio. A estrutura principal é cercada por muros e abriga em seu interior um exótico jardim, com o cultivo de plantas derivadas de experimentos arcanos conduzidos por Hazlik. A beleza do jardim só é suplantada por seu perigo e letalidade, contendo plantas que exalam vapores venenosos, plantas carnívoras ou árvores cujas folhas cortam como lâminas. O jardim funciona como mais uma defesa da fortificação, e nem mesmo aqueles que trabalham em sua manutenção ousam vagar por suas ameias durante a noite. O interior da fortaleza é marcado pela opulência e luxo, e abriga diversas alas voltadas a experimentos arcanos. Estranhos sons e luzes podem ser vistos em seu interior, acompanhados pelos gritos dos infelizes que são enviados para as mesas de Hazlik. Além do arcano e governante de Raslan, Beneficus é também o lar de Eleni de Toyalis, uma Hashemen que se tornou uma arcana vermelha e ascendeu socialmente em poder, para escândalo da sociedade Mulan. Embora muitos suspeitem que Eleni seja uma amante do idoso Hazlik, tal especulação não tem base na realidade. Eleni nasceu de uma família de trabalhadores Hashemen em Toyalis
e tinha grande revolta pela sua pobreza e a servidão de seu povo aos Mulan. Aos 16 anos, após ver seus pais chegarem surrados e humilhados em casa, ela se revoltou e saiu à noite decidida a descontar sua fúria contra os Mulan no primeiro indivíduo que cruzasse seu caminho. Quis o destino que a jovem cruzasse seu caminho justamente com Razlik. Eleni não teve a menor chance contra o mago, mas sua audácia e ódio contra os Mulan deixou Razlik fascinado. Ele decidiu a levar para sua escola de magia em Ramulai e testar seus dons arcanos. Eleni demonstrou grande talento e rapidamente dominou as artes arcanas. A relação de Razlik e Eleni se estreitou e ele se tornou seu mentor e confidente, em uma relação de mestre e aprendiz. Eleni descobriu que Razlik, apesar de ser o grande líder e governante de Razlan, nutria um ódio intenso contra o povo Mulan, e foi ela quem sugeriu ao mago que a permitisse raspar a cabeça e usar as tatuagens dos Mulan como uma afronta e desafio à sociedade. O escândalo deste ato chocou a alta sociedade Mulan, e Razlik, apreciando este pequeno ato de vingança, decidiu agravar ainda mais a situação, dando a Eleni amplos poderes para governar em seu nome, respondendo apenas ao próprio Arcano Vermelho. O Arcano Razlik chegou até mesmo a nomear Eleni secretamente como a herdeira de seu trono. Eleni aguarda seu momento para ascender ao trono de Razlan e planeja sua vingança contra a sociedade Mulan. Ela está sempre acompanhada de um guarda-costas chamado Zaglaive, um homem de aspecto bestial, que é em realidade seu familiar, um gavião transformado em homem pela magia poderosa de Razlik. Recentemente, ela descobriu que as tatuagens mágicas realizadas por Razlik em seu corpo por vezes se movem e formam imagens grotescas de crânios enquanto ela as observa, motivo pelo qual ela passou a evitar espelhos que possam lhe mostrar seu próprio corpo. A cidade de Toyalis, construída em uma cratera rochosa, pode ser considerada como o coração de Razlan. A localidade onde está situada a cidade já foi o centro de inúmeras civilizações ancestrais, e cada vez que uma delas desaparecia, a civilização sucessora construiu uma nova cidade sobre as ruínas antigas. O segredo da popularidade deste local talvez esteja enterrado sobre as ruínas. Uma poderosa energia mística parece emanar das rochas, e aqueles que dormem em Toyalis, por vezes são tomados por uma falsa sensação de superioridade e segurança. Escavadores que buscam segredos antigos e esquecidos irão descobrir ruínas de civilizações que se tornam progressivamente menos humanas, até encontrarem as misteriosas ruínas do povo insetoide Elkoth. Nas profundezas de uma câmara repleta de ossos humanos está um estranho obelisco negro, a fonte dessas estranhas emanações. Este objeto é um repositório de conhecimento ancestral desta raça antiga, e aqueles que ousam tocar este imã sinistro podem desbloquear segredos milenares, mas arriscam serem tomados pela loucura. Em Toyalis se localiza o Salão Kreshen, o grande teatro onde a alta sociedade Mulan aprecia suas peças. Nesta cidade está também a Cidadela de Ferro, a sede da Igreja de Bane, o legislador em Razlan. Esse imponente santuário abriga a mais alta cúpula da hierarquia da Fé de Ferro. A rígida hierarquia desta religião conta com um alto sacerdote que porta o título de Himesk Nalev, ou o Punho Divino. Este sumo sacerdote atualmente reside nas terras de Nova Vaza, e abaixo dele estão os dois Pavel, a autoridade máxima da igreja em uma determinada nação. O Pavel de Razlan reside na Cidadela de Ferro de Toyalis. O idoso Hakon Aramsen é um homem de grande poder em Razlan, talvez suplantado apenas pelo próprio Razlik. Ele comanda a Fé de Ferro através de sua rígida hierarquia, que conta com arcebispos, bispos, os burocratas Domer e, por fim, os Kontors, os sacerdotes mais básicos que atuam nos templos. O fanático Hakon Aramsen mantém a Igreja de Bane sob estrita vigilância, através da Inquisição de Ferro. Este grupo secreto é composto por agentes infiltrados do Pavel, fanáticos que já tenham provado sua fé a Bane
e que secretamente monitoram e investigam os membros da própria igreja, em busca de qualquer um que se mostre fraco em suas convicções ou disposto a desobedecer às ordens estritas de seus superiores. A cidade de Hamulai é a mais recente cidade de Hazlan, construída pelo próprio Hazliq após os misteriosos eventos da Grande Conjunção. Imediatamente após as brumas se dissiparem, Hazliq selecionou um grupo de pessoas e os liderou até o Vale dos Magos Vermelhos, onde utilizou poderes arcanos para erigir a Academia Vermelha e a cidade de Hamulai das próprias rochas. A Academia Vermelha é o centro de aprendizado arcano de Hazlan, onde por 2 décadas Hazliq vem treinando inúmeros magos. A Academia Arcana é repleta de salas para experimentos, e nenhuma crueldade está além dos limites para a busca de conhecimento arcano. O ar ao redor da academia parece energizado por emanações arcanas, e muitos prisioneiros levados para seu interior jamais são vistos novamente. A cidade de Hamulai foi criada para dar suporte à Academia Vermelha, e seus habitantes vivem para servir aos interesses dos Arcanos Vermelhos. Aqueles que observam as linhas de suas ruas escavadas na pedra e de suas casas rochosas podem perceber que as linhas formam estranhos padrões, como se emulassem símbolos de algum poderoso ritual arcano. Essas linhas canalizam energias arcanas por toda a cidade, para um poderoso ritual que Hazliq está pesquisando. Este ritual irá drenar as energias de toda Hamulai, com o intuito de destruir todo o povo Mulan, não apenas em Hazlan, mas também na terra natal de Hazliq, em Tei. Enquanto nossa mente se perde sobre o efeito da fumaça da raiz Gossop e a visão das chamas, sentimos que nossa procura pelos segredos sombrios de Hazlan não passou desapercebida. O perigoso arcano vermelho Hazliq sentiu que descobrimos parte de seus segredos arcanos e usa de poderosos feitiços para descobrir quem ameaça desvendar seus planos e segredos. Sentimos a mente de Hazliq se conectar à nossa, enquanto ele invade nossa consciência, buscando por nossa identidade e expondo nossos segredos. Nós também captamos memórias fragmentadas do Arcano Vermelho. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações, e vamos juntos desvendar o passado e os segredos de Hazliq, o Arcano Vermelho de Tei e Lorde Sombrio de Hazlan.